Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, prosseguimos com a meditação da obra de Santo Afonso, Escola da Perfeição Cristã, capítulo 6, que fala sobre a castidade. Parte 2. Da modéstia dos olhos. Francisco de Sales dizia: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas sempre fechadas. Por essa razão foram os santos tão cautelosos em seus olhares. Por temor de enxergarem inesperadamente qualquer objeto perigoso, conservavam os olhos quase sempre baixos e se abstinham de olhar coisas inteiramente inocentes. São Bernardo de Claraval, depois de um ano inteirinho noviciado, não sabia ainda se o teto de sua cela era plano ou abobodado. Na igreja do convento havia 3 janelas, e ele não sabia, porque durante seu noviciado conservara os olhos sempre baixos. Evitavam os santos, todos, com cautela maior ainda, pôr os olhos em pessoas de outro sexo. São Hugo, que era bispo, nunca olhava para o rosto das mulheres com quem tinha de conversar. Santa Clara de Assis nunca olhava para a face de um homem. Aconteceu uma vez que, levantando os olhos para a hóstia sagrada, durante a elevação na Santa Missa, deu com os olhos no rosto do sacerdote, com que ficou profundamente aflita. Julgue-se agora com grande prudência e temeridade dos que, não possuindo a virtude de um desses santos, ousa passear suas vistas em todas as pessoas, contemplando-as de forma errônea, não excetuando as de outro sexo, e querem ainda ficar livres de tentações e do perigo de pecar. São Gregório diz que as tentações que levaram São Bento a revolver-se em espinhos provieram de um olhar imprudente sobre uma senhora que ele tinha fitado. São Jerônimo, achando-se na gruta de Belém, onde continuamente orava e macerava seu corpo as mais atrozes penitências, foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma. Como, pois, poderemos ficar preservados de tentações quando nos expomos ao perigo, olhando e até fitando profundamente pessoas de outro sexo? Devemos ser prudentes e vigilantes, enxergar as pessoas com os olhos de Cristo. O que nos prejudica não é tanto o olhar casual como o premeditado, o mirar. Razão porque Santo Agostinho diz: se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa, cuja vista vos pode ser prejudicial, guardai-vos ao menos de mirá-la. E São Gregório diz: não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar, pois ainda que expulsemos os maus pensamentos que costumam seguir o olhar voluntário, deixam sempre uma mancha na alma, porque os olhos são a janela da alma. Tendo-se perguntado ao irmão Rogério, franciscano, dotado de uma pureza angélica, por que se mostrava tão reservado em seus olhares quando tratava com mulheres, respondeu: se o homem foge à ocasião, Deus o protege. Se se expõe a ela, nosso Senhor o abandona e facilmente cairá no pecado. Está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento interior não pode praticar as virtudes cristãs da humildade, da paciência, da mortificação como deveria. Guardemo-nos então, irmãos, por isso, de olhares curiosos, e só olhemos para os objetos que elevam para Deus o nosso espírito. Olhos baixos elevam o coração para o céu, dizia São Bernardo. Com isso, devemos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso coração deve fitar, os nossos olhos devem fitar as coisas santas. Se eventualmente eu fitar alguma pessoa de outro sexo, que eu possa enxergá-la com os olhos de Deus e de Nossa Senhora, tendo a pura intenção de sempre
adorar a Deus e olhar as coisas sagradas. Olhar a criatura de Deus como uma coisa sagrada. Que Deus nos ajude isso pela intercessão de Santo Afonso de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.